Estamos informando que você iniciou um vídeo ao vivo. Tudo certo já? Ao vivo? Boa noite a todos. Puxa vida, vamos começar mais uma live. Isso é muito bacana. E boa noite, Carla. Puxa vida, ótimo. Direto da Bahia. Maravilha. Alexandre, Ana Cristina. Bora. Lembrando, ozonoterapia no Brasil ainda não é regulamentada. Então, ela, para os profissionais de odontologia, biologia, fisioterapia, odontologia, medicina veterinária, enfermagem, todas essas carreiras têm os seus conselhos já regulamentando a ozonoterapia, enquanto que para a medicina ainda é considerado pelo Conselho Federal de Medicina experimental, um método experimental. Vamos adiante, a Mariana Marcucci, puxa, direto de BH, boa noite, puxa, que bacana, maravilha. Estamos esperando nossa convidada de hoje, a doutora Beatriz Tupinambá. Ela é uma especialista em ginecologia, ela é professora da cadeira de ginecologia endócrina da Unirio. Então, Beatriz Tupinambá, puxa vida, vem comigo. Fixar, entrar ao vivo com a doutora Beatriz Tupinambá, entrar para você entrar, vem comigo. Maravilha. Aceitar. Alô, André. Bem-vinda. Cadê você? Oi, tudo bom? Maravilha, que bom. Fico muito feliz. Seja muito bem-vinda. Estava te Tempão que não se apresentando. vê, né? Um tempão. Que bom que a gente tem as redes sociais, que a gente consegue fazer isso através da internet. Vamos adiante. Verdade. Tudo E aí, tranquilo? como é que você tá? Tudo bem? Ótimo. Segundo um amigo, estou num Eu tava roadshow. precisando te chamar para essa live porque as minhas seguidoras volta e meia me perguntam sobre ozonoterapia, porque eu gosto muito de fazer, né? Tá? E aí eu acabo de vez em quando acabo filmando, eu fazendo de mim, na minha mãe, na minha irmã, de casa. E aí, o que é isso? Como é que você faz? Não sei o quê, para que serve? Não, não. Então eu trouxe o especialista do especialista para responder todas as perguntas aqui das minhas seguidoras. Bacana. Eu preciso de você para responder as perguntas de menopausa também, Então do vamos pessoal embora, então vamos fazer essa que não troca. entende direito como é que as coisas funcionam. Vamos adiante? Vamos. Seja à vontade. Posso começar com as minhas perguntas? Sim, por favor. Então tá. Então me conta uma coisa. Como é que o ozônio age? Como é que ele funciona? Como que é a fisiologia do ozônio, da ozonoterapia? Maravilha. Ozônio é um gás feito a partir de oxigênio. Quando o oxigênio recebe uma descarga elétrica, ele se quebra e aquilo que era O2, dois átomos de oxigênio formando uma molécula, vira O3, três átomos de oxigênio. Uma molécula que é muito instável, ela não consegue ficar, ela reage. Qualquer coisa que passar por perto, ela reage. Pode ser uma proteína, uma gordura, pode ser com água. O ozônio reage com tudo. E assim ele forma subprodutos. Ele quebra proteínas e forma novas proteínas oxigenadas ou gorduras oxigenadas. A gente chama isso tudo de ozonídeos. Então é uma família de reações químicas que produzem ozonídeos, mensageiros que vão fazer os efeitos da ozonoterapia. Muito semelhante ao que acontece com os hormônios. Os ozonídeos atingem os tecidos, cérebro, coração, músculos e fazem efeitos locais. Entendi. E como é que isso pode, assim, qual o benefício que traz para o nosso corpo quando essas reações aí ocorrem? Principais benefícios têm a ver com melhora da dor. Isso é muito nítido para os pacientes. Então, a ozonoterapia tem sido utilizada na fisioterapia, na reabilitação, em muitos campos, na medicina da dor. Isso tem sido muito utilizado porque o efeito do ozônio na dor é muito perceptível para os pacientes. Geralmente são pacientes que já apanharam muito, já usaram muitos medicamentos, já tentaram vários tratamentos, mas quando eles recebem a aplicação do ozônio, eles percebem que a dor melhora muito. Junto com isso, melhora a qualidade de vida, sono, melhora apetite, melhora a sensação de bem-estar desses pacientes. E isso traz uma vida nova.
pesquisas recentes têm mostrado que mexe também com o sistema hormonal. Esse é um grande passo e aí entra as afinidades com a menopausa. Então, esse é Mexe também com o sistema hormonal? muitos dos hormônios que a gente produz. O ozônio vai nas glândulas. Esses ozonídeos chegam até as nossas glândulas, tireoide, ovário, testículos, e estimula a produção de hormônios nas glândulas. Então, essas são pesquisas novas que estão surgindo e que mostram efeitos do ozônio em campos que até então a gente desconhecia. A gente tem muito para aprender do ozônio ainda, nós estamos só começando. Tem alguns países que já estão... Ozônio é desde quando, assim, que as pessoas praticam ozônio? Como é que é essa história do ozônio? Isso começou lá antes da Primeira Guerra Mundial, 1914, os alemães já usavam ozonioterapia durante a Primeira Guerra. Então, esses conhecimentos do ozônio remontam 1900 e pouquinho. A gente tem mais de 100 anos de estrada. E ozonioterapia é praticada em muitos países do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Ela é muito forte no leste europeu, foi de lá que ela começou, mas também na Itália, na Espanha, na França. Nós temos países onde a tradição do ozônio já é muito antiga. No Brasil, a gente começou na década de 70. Então, ainda são, se for ver, 50 anos de uso. Nós estamos começando. E como que é a regulamentação do ozônio aqui no Brasil? Para a medicina, o ozônio é considerado experimental. O Conselho Federal de Medicina analisou, segundo eles, 27 mil trabalhos. Só um minutinho. Filho, mamãe tá trabalhando aqui, ó. Oi. 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 Estúpido. Tá bom, amor. Depois eu vou lá brincar com você. Vai lá. Beijo. Foi mal. Bora. Botei pra dormir, mas tava vendo um desenhozinho antes de dormir e veio me contar a história. Mas aí, voltando, como é que é a regulamentação aqui no Brasil, que eu me perdi? Em 2019, o Conselho Federal de Medicina analisou, segundo eles, 27 mil trabalhos publicados a respeito da ozonioterapia. 27 mil trabalhos. Mas eles não encontraram nenhuma evidência de que o ozônio pudesse ter utilidade, então ele foi considerado ainda experimental. E a gente vem trabalhando para fazer mais pesquisas, publicar mais dados e mais embasamento, para que um dia a gente consiga ter algo concreto que possa ser analisado e então levado mais a sério ou que pudesse convencer os nossos conselhos de medicina a regulamentar o ozônio. Em Portugal isso foi feito através de uma medida governamental. O presidente de Portugal tem uma hérnia de disco e ele, tratado pela ozonioterapia, publicou uma lei reconhecendo a ozonioterapia e regulamentando sua utilização. No Brasil, o Conselho de Odontologia, em 2015, foi o primeiro, pioneiros. Eles, então, regulamentaram a ozonioterapia para a carreira da odontologia. E depois vieram fisioterapia, biomedicina, farmácia, enfermagem, medicina veterinária, todas as outras carreiras da área da saúde, biologia, inclusive. A ozonioterapia é reconhecida como uma prática já regulamentada dentro desses conselhos. A gente ainda tem alguma restrição na carreira médica. É uma pena isso, né? É um atraso. Paciência, vamos estudar, vamos publicar, vamos pesquisar, não tem jeito. É o que a gente tem que fazer. E aí, vendo a aplicabilidade do ozônio na menopausa, né? Nossa, encaixa em várias questões, né? Principalmente, acho que essa dor no corpo que a mulher da menopausa acorda, né? Que aí, às vezes, leva uma meia hora para começar a andar normal, para começar a parar de ter dor no pé, as articulações ficam doloridas. E você acha que o ozônio encaixa nisso aí? Existem pesquisas mostrando isso. Dores regionais, como, por exemplo, dores na ATM, ou problemas de mandíbula por conta dos bifosfonados, que normalmente são alendronatos, que são usados na osteoporose, característica dessa fase também. Então, o ozônio já foi muito pesquisado para síndromes dolorosas, para sensação de cansaço, para esses sintomas do climatério e da menopausa, que infelizmente trazem uma piora de qualidade de vida para as mulheres nessa fase. Então, aplicações sistêmicas
do ozônio, essa é uma característica. Não dá para a gente respirar ozônio. Ele é um gás irritante, a gente não pode respirar. A via inalatória é proibida para o ozônio. Então, as aplicações podem ser sistêmicas, seja através do intestino ou através de outras vias que são injetáveis. E pode haver aplicações locais também, até banho de assento. Borbulhar o ozônio na água e sentar-se nela é uma coisa que pode trazer benefícios também. Tanto as aplicações locais quanto as aplicações sistêmicas. E vaginal também, né? Candidíase de repetição é muito legal. O ozônio é um agente germicida. Então, ele atua de duas maneiras diferentes. O contato direto do gás com os germes lesa a parede do germe e faz com que eles morram. Então, o ozônio tem ação germicida direta e tem uma ação indireta de melhora do sistema imunológico. Melhora a resposta imunológica dessa pessoa. Então, ela consegue controlar a infecção de uma maneira mais eficiente. Isso é muito bom. É muito bom mesmo. E eu vou te falar, eu faço ozônio toda semana, né? Uma vez por semana eu faço. Faço em mim, na minha mãe e na minha irmã. Nem sei quando que eu fiquei gripada a última vez, que aconteceu, não tenho noção, né? Eu trabalhei em UTI de Covid, materno de Covid, né? Todas as gestantes que tinham Covid iam para o meu hospital, não peguei. Várias coisas assim, sabe? A família inteira tá gripada, eu encontro todo mundo, aí eu não pego. Não sei, mas que é estranho. Tem alguma coisa ali por trás, tem, e aí eu sigo usando meu ozônio toda semana. E aplico também no meu namorado também. Muito engraçado, né? A primeira vez, assim, né, a gente tava no início, primeiro mês de namoro. Ele tava com uma dor nas costas, não sei se ele tá aí me ouvindo falar. Ele tava com uma dor nas costas, não sei o que, quase que a primeira vez que ele tava indo na minha casa. Aí não conseguia andar, parecia aquele velho todo travado. Eu falei, quer saber? Deita aqui que eu vou resolver. O que você vai fazer? Não, vou resolver aqui. Peguei uma seringa de ozônio, fui pá, 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 pá. E que isso? Falei, dessa vez eu tenho com o namorado. Mas não, ele acabou voltando, porque a dor melhorou, então ele voltou. Mas foi assim, legal. Primeiro mês de namoro, pá, falei, vou resolver esse negócio aqui. Aí pronto, ele não tem mais dor também nas costas. Isso é fantástico, eu sou apaixonada pelo ozônio. Mas, para outra coisa que eu acho bom, o que eu estava pensando, outra situação do fogás, você chegou a comentar, falei, gente, isso aí para menopausa vai ser ótimo. Agora esqueci. Cansaço e disposição. Sim. São quadros que caminham juntos, né? A dor, fadiga, as pessoas já acordam com a sensação de que não tiveram repouso, que não conseguiram descansar. Então, conforme isso que você falou é muito importante, esse gancho é fundamental. Aplicações seriadas, semanais ou quinzenais, fazer as aplicações com mais frequência. Isso faz uma diferença muito grande. As pessoas às vezes querem que uma aplicação, duas aplicações resolvam todos os problemas. Não é assim que acontece. É preciso fazer do ozônio um estilo de vida. Receber essas aplicações com alguma frequência. E então, com o tempo, esses efeitos começam a ficar mais evidentes. Seja da melhora da dor, seja na melhora do cansaço. O ozônio vai lá na mitocôndria. Uma das ações do ozônio é mitocondrial. Então, ali a gente começa a ver mudança da fadiga, melhora da sensação do cansaço e a pessoa começa a render mais. Aquela dor muscular de exercício também é bem menor, né? A pessoa começa a academia, não sei o quê, não tem aquela dor, fica uma semana às vezes com dor. Aí diminui o exercício. Aí quando volta, dói tudo de novo. O ozônio é muito utilizado na medicina esportiva por conta disso. Os músculos têm uma demanda de oxigênio mais alta e quando você faz essas aplicações com ozônio, os músculos respondem de uma maneira melhor. Então, os atletas ou os praticantes de esporte, eles vão ter uma melhora da performance durante o exercício, mas a recuperação pós-esforço, o ozônio atua revertendo o ácido lático. Então, aquele cansaço que viria dos depósitos de ácido lático, do acúmulo de ácido lático, são reduzidos. E a pessoa se sente mais
recuperada, mais disposta, pronta para fazer exercício de novo. Então, nessa fase que a pessoa está fazendo, começando a academia, se readaptando ao exercício, faria uma diferença muito grande. Estão perguntando como é que seria essa aplicação sistêmica. Tem várias possibilidades de aplicação sistêmica. Então, é possível fazer pela boca, através da via sublingual, através da via auricular, soprar o ozônio pela via auricular. Essa é uma possibilidade. Existem aplicações que são feitas através do sangue. Então, isso se chama autoemoterapia. Uma outra coisa, uma aplicação sistêmica. Existe a possibilidade, não é muito utilizada no Brasil, de se misturar o ozônio no soro. Fazer aplicação com soro. Não é uma coisa muito corriqueira por aqui. E as vias mais simples são a aplicação dentro do intestino, é a via retal que a gente chama, e no caso das mulheres, a via vaginal. Soprar o ozônio, aplicar o ozônio diretamente dentro, gás, dentro da vagina. É uma via sistêmica. E isso vai trazer os efeitos locais que a gente quer. Por exemplo, melhora da lubrificação vaginal, melhora da circulação, a microcirculação naquela mucosa vai responder. Então, ressecamento, dores, tem uma série... Também as infecções vaginais, essas aplicações podem fazer... Então é ótimo para quem tem atrofia e dor na relação, que é uma coisa também frequente de menopausa. Dor pélvica crônica, doença inflamatória pélvica. Dentro da ginecologia, o ozônio é uma ferramenta que ainda está sendo muito pesquisada e vai ser, eu espero, com o tempo, que a gente tenha comprovações muito fortes para que isso seja mais indicado, mais utilizado, porque o efeito é nítido, as pessoas relatam isso. É nítido, faz toda a diferença mesmo. Deixa eu ver aqui mais perguntas. O pessoal tá mandando umas perguntas aqui, mas eu não tô conseguindo ler, não. Você tá conseguindo? Porque às vezes meu tá meio travado. A gente não vê. Teve uma pergunta se a aplicação auricular é considerada sistêmica. Então, o cérebro, o crânio é extremamente vascularizado. Quando eu aplico o ozônio através do canal auditivo, sim, o efeito do ozônio, existe um efeito local. Sem dúvida nenhuma. Se eu tiver um eczema, uma irritação, qualquer coisa no conduto auditivo, o ozônio pode ser um adjuvante nesse tratamento. Mas essa é uma aplicação sistêmica também. Tá. Deixa eu perguntar mais uma coisa. Para dor de cabeça. Mulheres que têm dor de cabeça frequente, assim, melhora também? Sim, é uma das possibilidades do ozônio nas enxaquecas, migrânias, todas essas dores de cabeça, que infelizmente são um problema para muita gente, né? A incidência disso na população é muito alta. Então, quando a gente faz as aplicações com ozônio, e isso pode ser aplicado também, seja pela via auricular, pelas vias do crânio, essa é uma possibilidade. Ele pode ser aplicado em pontos de acupuntura. Quem sabe acupuntura, aplica o ozônio com injeções nos pontos de acupuntura. Boa possibilidade também. E as vias sistêmicas. Então, uma das dores que pode ser tratada com ozônio é enxaqueca, dor de cabeça, migrânia. Não, isso é outra história, né? Porque o primeiro curso que eu fiz eu tava lá com uma enxaqueca, que eu falei, gente... Vim aqui, paguei o curso, vim para São Paulo, paguei avião, hotel, não sei o que, eu não conseguia abrir o olho para poder ver você falando. Aí você viu aquela cena, o que houve? Eu falei, não, tô com muito enxaqueca. Não, então vem cá. Aí botou lá na frente, botou uma injeção aqui, tá? De ozônio, aplicou aqui. Gente, eu juro para vocês, não deu tipo 2 minutos. Uma dor de cabeça naquela enxaqueca, eu ia ficar tipo 3, 4 dias com enxaqueca. Acabou. Eu falei, gente do céu, pronto, é isso que eu quero pra minha vida. Naquele dia eu saí até com o aparelho de ozônio comprado com a moça lá da Filozon, né? Nossa, falei, gente, depois disso, que é prova melhor que essa, não. Sempre sofri de enxaqueca crônica. A gente começou falando exatamente isso. Quando uma pessoa com dor recebe uma aplicação de ozonioterapia, esse efeito é inesquecível. Isso marca pessoas. A gente está acostumado a tomar remédio, a gente está acostumado a prescrever remédio, a gente sabe o tempo que as coisas levam para agir. E a gente vê o ozônio agindo com uma rapidez
que é impressionante. A gente não está acostumado com esse tipo de efeito. Isso é uma coisa que é muito convincente para os pacientes e eles aderem muito rápido aos tratamentos com ozônio. Então, no Brasil, isso aumentou muito nos últimos anos. Os conselhos de outras carreiras na área da saúde, estimulando os profissionais, eles estão buscando formação, eles estão se capacitando e estão botando isso em utilização. E é muito bonito. As pessoas se beneficiam com isso. Isso é maravilhoso. Tem muita gente perguntando, que também é outra queixa frequente da menopausa, sobre queda de cabelo. Aí já falaram sobre vapor de ozônio, sobre aplicação de ozônio. Tem alguma coisa que possa melhorar? Sem dúvida. O ozônio é muito utilizado em estética e em tricologia, que é a área capilar. Algumas possibilidades. Eu não me agrada a ideia da infiltração do ozônio com agulha no couro cabeludo, principalmente para homens. É doloroso, nem sempre as pessoas aderem. As injeções do ozônio não são a melhor possibilidade. Mas você pode colocar uma touca na cabeça da pessoa e aplicar o gás ozônio no couro cabeludo. Então, isso é chamado de bagging. Aplicação com bolsa plástica. Um saco plástico, uma touca específica na cabeça da pessoa, compatível com o ozônio, e você aplica o gás na cabeça da pessoa. Outra coisa maravilhosa, borbulhar o ozônio na água. E aí você faz uma aplicação daquela água na cabeça da pessoa, como se estivesse lavando a cabeça da pessoa com uma água preparada com ozônio. Tanto a queda de cabelo como uma das causas da perda capilar é tamponamento dos bulbos capilares. Então, quando você lava a cabeça com a água com ozônio, a água ozonizada, a água preparada com ozônio, esse destamponamento permite eflúvio. Então, muitos fios novos nascem e estimulam o crescimento do cabelo. Essa é uma possibilidade. Então, o ozônio é muito utilizado para o crescimento capilar e para a queda de cabelo, seja através dos baggings, através da água e também através das aplicações sistêmicas. Tem muitos pacientes que recebem ozônio para dor, para cansaço, para outras doenças e acabam te contando, falam, olha, meu cabelo está melhor. Então, isso é muito comum. A gente vê que ao longo do tratamento, a pessoa também desenvolveu melhora no cabelo. As pessoas ficam mais bonitas. Isso é uma outra coisa muito interessante. A gente vê nitidamente. Olha só, mudou. O semblante está melhor, permaneceu. É muito desinflama bacana. Também, né, André? E com essa desinflamação também melhora um outro sintoma que é muito importante na menopausa, que é o fogacho. O fogacho melhora. Não sei se tem alguma coisa diretamente lá no centro regulador de temperatura, mas que seja indiretamente, as mulheres diminuem a incidência de fogacho com ozonioterapia. Hã? É muito interessante. Quando a gente tem pacientes em tratamento com ozonioterapia, se você pedir para essas pessoas medirem a temperatura delas, axilar, diariamente, a gente chama isso de medida de temperatura basal. Então a pessoa vai medindo e vai anotando essas temperaturas. Ao longo do tratamento, a tendência da temperatura do paciente é de aumento. Então, você consegue perceber ao longo do tratamento. Pode ser no centro regulatório da temperatura, pode ser uma ação direta no funcionamento da tireoide, pode ser uma melhora da microcirculação. Tem uma série de caminhos possíveis, pode ser melhora do funcionamento da mitocôndria, mas essas pessoas costumam ter aumento dos níveis de temperatura delas. E aí o fogacho pode ter resposta, seja pela melhora da microcirculação, melhora da temperatura, por vários caminhos diferentes, o ozônio chega lá e o que a gente percebe é uma melhora. É claro, precisa de suplementação, precisa de alimentação, precisa de exercício, todos aqueles outros recursos a gente precisa, não é só ozônio. Não. Nada puro também resolve, né? Não adianta as pessoas postar todas as fichas numa situação, nem que seja o próprio hormônio, eu falo isso volta e meia para tratamento de menopausa, o hormônio em si só não trata nada. Se ele não vier acompanhado de uma série de outros fatores, né, que dependem muito mais do bobear da paciente do que do próprio hormônio. Estão perguntando para a parte estética, varizes, espinhas.
Sim. O ozônio é muito utilizado no tratamento da acne. Então, pensa, toda vez que eu vejo um indivíduo com acne, a pele é um órgão excretor. Eu imediatamente penso, essa pessoa deve ter um sistema excretório sobrecarregado. Ela está jogando coisas fora pela pele que ela não consegue jogar pelo suor, pela urina, pelas fezes, pelo fígado. Ela está sobrecarregada. Por isso que a gente fala, esses pacientes com acne precisam melhorar a alimentação, tratar o intestino. Existem problemas de absorção, existem problemas outros que têm que ser resolvidos. Mas aplicar água, por exemplo, com ozônio na pele, melhora a acne. As aplicações, não dá para fazer a aplicação do gás direto, mas hoje em dia, a tecnologia que mais avança dentro da ozonioterapia são os vapores ou névoa com ozônio. É uma água misturada com ozônio que você transforma em névoa. Sopra aquela névoa na pele. Isso melhora a acne. Então, aplicações sistêmicas também podem trazer melhora da qualidade da pele, melhora do viço, do semblante, e com isso, melhora da Mas não acne. pode pegar uma seringuinha pequenininha e aplicar em cima da espinha, não? Pode, é doloroso. Então, sangra, pode ficar marca. Então, a gente é muito invasivo, né? O médico ele quer botar agulha, e os pacientes não gostam disso. Então, esse é um recurso que, se a gente puder evitar, é melhor. Eu adoro a água com ozônio, porque você pode espirrar a água como se fosse água termal, com um spray aqui, assim. Tá, aí agora pra mim essa pergunta, então, já que eu tenho ozônio, quanto tempo eu tenho que deixar o ozônio ozonizando a água? Depende da que você quer. Se é ozônio medicinal, 5 minutos. Não, essa pra poder espirrar no rosto, 5 minutos. Sim. Se você O quê? puder fazer 200 ml de água, mais ou menos? 5 minutos ozonizando? 1 litro. Então, é uma coluna de água, é aquela torre que a gente usa Sim. para fazer a ozonização da água. O ozônio é um gás em formato de pequenas bolhas e ele precisa caminhar dentro de uma coluna de água. Então, quanto mais ele caminhar dentro da coluna, mais ele reage. Se for só 200 ml, é pouca coisa. 1 litro já é uma coluna de água maior. O ozônio precisa caminhar, ele precisa percorrer um trajeto dentro da água, enquanto isso ele reage com ela e se dissolve. Essa foi uma pergunta muito bacana que fizeram, que apareceu. O que acontece com o ozônio depois que ele borbulha na água? Ele reage com a água, forma peróxido de hidrogênio, forma superóxido, forma uma série de espécies reativas de oxigênio e desaparece. Ele vira oxigênio de volta. Então aquela água fica com poder germicida, fica com poder cicatrizante. Os dentistas usam em tratamentos dentários a água ozonizada. E a gente pode usar em estética também. Então borbulha por 5 minutos e aí você pode fazer um spray, né? Sim. Se a água for filtrada, ou não, nem precisa, porque ele já vai matar todos os germes. Como é que funciona isso? Para beber água? Então, esse é um campo que a gente está avançando muito e existe muita discussão, mas quando você dissolve o ozônio na água para ingestão, você está recebendo alguns benefícios do ozônio pela via digestiva. Então, pessoas que tenham esofagite de refluxo, pessoas que tenham dor no estômago, dificuldade de digestão, qualquer desses problemas, seja da boca, do esôfago, do estômago, elas poderiam se beneficiar com a utilização da água. Existem filtros no mercado que você aciona um botão e a água que sai filtrada no seu copo vem misturada com ozônio. E aí você poderia beber água com... Cai um pouquinho. Com ozônio. Tem que ter uma toalha. Sempre. Meu Deus, fiz arte. Mas você pode beber água com ozônio. Eu me lembro quando eu era criança, nas escolas, a gente tinha bebedouros de água com ozônio. Então isso é uma coisa muito... Eu já tenho 55. Então isso, de quando eu era moleque, meu Deus do céu, 50 anos atrás, a gente tinha isso nas escolas. Era comum nas casas ter parecia uma caixa perto da pia da cozinha que misturava ozônio na água da torneira. Na casa da avó. Muito, muito peculiar, né?
O cheiro, mais do que o gosto, a água fica com um cheiro muito diferente. Ozônio, na tradução, quer dizer cheiro estranho, cheiro diferente. Então, se você cheirar a água com ozônio, ela tem um cheiro diferente, mas o paladar não muda muito, não. Mas dá pra beber, dá pra beber. Ah, é muito saudável. Essa A é última uma vez das... que eu bebi foi no seu curso, mas dá pra beber sim. É tranquilo. Beber mais. No mercado, a gente tem muitas marcas. Se você colocar na internet, filtro de água com ozônio, você vai encontrar uma série de produtos à venda. O preço é muito acessível. E essa é uma maneira de você ter ozônio dentro da sua casa. E tem uns geradores de ozônio assim para cozinha, né? Para você limpar os alimentos. Higienizar frutas, legumes, verduras e a própria água de beber. Então, esse é um instrumento que é um aparelho. Depois que ele entra na sua casa, você não fica mais sem ele. Aquela água pode ser usada para limpeza. Se tiver alguma coisa cheirando mal, imagina, fumaça, o ozônio tira o cheiro ruim das coisas. Então, cheiro de peixe, cheiro de cebola na mão, qualquer desses odores, o ozônio pode ser utilizado Esses para... geradores de ozônio para cozinha, assim, que não é... Esse pode beber, então. Se você não comprar o filtro direto, se você compra esse gerador, você pode botar na água e beber. Desde que seja uma água filtrada, né? Você pega a água que você já filtrou. Imagina que você coloca a água numa jarra e aí você poderia borbulhar o cabinho ali e deixa ele ozonizando. Ozonizar a água já dentro de uma jarra de vidro ou uma garrafa, por exemplo, mais comprida, mais alta. E assim aquelas bolhas podem viajar ali dentro e fazer essa reação que a gente quer que aconteça. Isso é muito bacana. Muito bacana mesmo. Então, a gente vai trazendo o ozônio para dentro de casa, para dentro da nossa vida. Isso é irreversível. É apaixonante. Não tem como. Vai ter alguém que... Vai ter alguém que... É muito comum pessoas que estão ou que não estão se sentindo bem e que tomam a água com ozônio e que relatam melhoras. Igual você percebeu quando você tinha dor de cabeça. Então, essa é uma forma ainda que não é usual, não é muito comum no nosso meio, mas vai crescer muito. A gente ainda vai falar muito do ozônio na água. O efeito dele é impressionante. É, muito bom. Mas o que você pensa assim para a menopausa? Então, esses óleos ozonizados. Sim. Por exemplo, usar como lubrificante para hidratação vaginal. Sim, isso acontece. A aplicação... Imagina só, ozônio é um gás. Quando você borbulha esse gás em azeite de oliva, óleo de girassol, azeite de avocado... Óleo de coco? O coco não tem muita... O ozônio gosta das duplas ligações de carbono. O óleo de coco é muito pobre em duplas ligações. É possível ozonizar óleo de coco, mas a quantidade de ozônio que acaba se misturando com óleo de coco é muito pequena. Ele não é um bom óleo para ozonizar. Não. Então, quais são os bons? No Brasil, girassol, azeite de avocado e o azeite de oliva. Essas são as opções que ultimamente tem gente já ozonizando copaíba. Essa é uma coisa que é promissora. A gente ainda não tem muitas pesquisas nesse campo, mas o óleo de copaíba é um óleo que é muito utilizado no Brasil. A gente sabe que ele é terapêutico. Então, coisa aí que a gente funciona vai... no nosso sistema canabinoide, né? Então, ozonizado, então deve ser mil maravilha. Vai formar novas substâncias. A gente não sabe se essas novas substâncias mantêm as mesmas características. Tem pesquisa ainda para fazer nesse campo, isso é muito bom. Mas, eu te falei que o ozônio, na tradução, é cheiro estranho. Então, o ozônio pode ser... Os óleos ozonizados podem ser usados como lubrificantes vaginais. Isso é uma das aplicações. Inclusive, foram manipulados óvulos vaginais. Uma mistura do óleo ozonizado com agar, aquela alga que forma uma gelatina.
Então você forma um óvulo vaginal, por exemplo, para tratamento de candidíase ou para melhora de lubrificação, de trofismo vaginal. Então aquela vagina fica mais trófica, fica mais resistente, mais preparada. O problema é o cheiro. O óleo ozonizado, o azeite de oliva, por exemplo, já tem um odor mais discreto, o avocado também. A gente precisa trabalhar com um produto que traga os benefícios, mas que o óleo de girassol, por exemplo, ele tem um cheiro muito forte. Então, isso acaba... Os pacientes não aderem. Não aderem. Por conta do odor. Então, esse é um problema. A gente resolve um problema, cria outro, mas não tem problema. A indústria está trabalhando para desenvolver cosméticos, novos produtos terapêuticos, coisas que a gente pode usar no dia a dia, por exemplo, para melhorar o trofismo da vagina ou melhorar a lubrificação, mas que não tenha aquele cheiro característico do ozônio. Para ferida operatória ou qualquer outra ferida, ajuda também na cicatrização? Esses tecidos em cicatrização têm uma demanda de oxigênio maior. Então, as aplicações do ozônio aceleram o metabolismo, aceleram o processo de cicatrização. Alguns processos que acontecem, se aquela ferida está infectada, o ozônio ataca aqueles germes e destrói o biofilme. Então, as feridas conseguem ter uma reação de descontaminação. O cheiro já não fica fétido, o aspecto da ferida fica mais são, mais saudável, e ela começa a cicatrizar mais rápido. Seja uma ferida operatória, seja uma ferida resultante de outros processos, mas a gente vê isso, o ozônio acelerando cicatrização. E olha só, pode ser através da água, pode ser através do óleo. Então, mesmo as aplicações tópicas já fazem uma diferença muito grande. Esses são pacientes que sofrem muito. Às vezes, essas feridas são de difícil cicatrização. O paciente... Principalmente essas por má vascularização, né? Diabetes, alguma coisa desse tipo. Fica um negócio crônico. Ozônio é hipoglicemiante. Essa é uma das coisas muito atrativas do ozônio, no caso do diabetes, as aplicações sistêmicas, seriadas, sequenciais, ao longo de um tempo, podem fazer com que essas pessoas tenham níveis diminuídos de glicemia, de hemoglobina glicada, pode ser que elas precisem de menos medicamentos ao longo do tratamento. Então, é melhora de qualidade de vida, né? Melhora o açúcar, melhora a disponibilidade, a disposição da pessoa para exercício. Às vezes você pode ter, além do tratamento da ferida, melhora do quadro de base, o próprio diabetes. Isso é uma grande vantagem. Então a gente já falou que melhora fogacho, disposição, o tônus da mucosa vaginal. Mas o que a gente falou? Dores do corpo. Andréa Mendes perguntou. Sim. Uma das grandes vantagens do ozônio é na cognição. Então, quando seu coração bate, 20% do volume de fração de ejeção do coração vão direto para o cérebro. O cérebro precisa de muito oxigênio para funcionar. E as aplicações do ozônio melhora a oxigenação, melhora a microcirculação e podem trazer melhora de cognição para aqueles pacientes que têm problemas de memória ou de funcionamento cerebral. No caso das doenças neurodegenerativas, o ozônio tem sido pesquisado como adjuvante nesses tratamentos. Então, a gente não espera que o ozônio vá curar Alzheimer, Parkinson, mas se esse paciente puder ter uma evolução mais lenta, se esse paciente puder ter mais qualidade de vida, se ele não tiver um declínio tão violento, melhora a vida dele, melhora a vida da família, melhora todo o entorno do paciente. Isso é muito importante. Então, na memória e no funcionamento cerebral, essa é uma das possibilidades de utilização da terapia.
Então a gente conseguiu falar praticamente todos os sintomas da menopausa, o ozônio atuando. Olha só, Andréa Mendes perguntou, e naquelas pacientes que já não produzem mais hormônios? Então, a gente não pode esperar do ozônio milagres, né? Se essa paciente teve um declínio tão grande de produção hormonal, talvez com suplementação, com outras medidas, a gente consiga melhorar a qualidade de vida dela. Mas é preciso lembrar que a utilização do ozônio não é só com relação aos hormônios. Então, se eu melhoro a oxigenação, se eu melhoro microcirculação, eu estou melhorando esse indivíduo como um todo. Então, a gente vai lá na origem da vida, a gente pensar, a gente tinha que aprender oxigênio, mas muito, a gente, como médico, como profissionais de saúde, a gente tinha que dominar tudo que tem a respeito do oxigênio, porque é a substância que a gente mais precisa na vida. E é ali que o ozônio vai. Então, melhorando a capacidade do indivíduo de utilizar oxigênio, talvez a produção hormonal melhore um pouquinho. Não sei. Pode ser que não melhore, mas pode melhorar outras coisas. Então, se melhorar a dor, se melhorar a cognição, se melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, os hormônios talvez fiquem em segundo plano. Eu costumo dizer que a gente pode ter uma menopausa excelente, inclusive ser a melhor fase da vida da mulher, mesmo sem uso de hormônio. Né? Se a gente conseguir fazer toda a nossa parte, nosso checklist completo, a gente vive muito bem mesmo sem hormônio. Claro que com o hormônio vai ser muito mais fácil, né? O caminho é mais tranquilo. Mas tem solução e o ozônio está aí para ajudar bastante nesse sentido, né? A gente falou de todos os sintomas ele atuando. Do fogacho, que é o mais comum, a perda de memória, que é uma coisa muito frequente, né? A gente tem aquela névoa da menopausa nesse período, que atrapalha muito a vida da mulher. Cansaço, que diminui o rendimento de trabalho. Aquela mulher que acorda já cansada, passa o dia inteiro se arrastando. Então, melhorar isso, melhorar a questão de dor na relação. Nossa, é fantástico. 1001 aplicabilidades. Isso é maravilhoso. E a gente precisa lembrar que uma mulher provavelmente vai viver mais tempo sem menstruar do que menstruando, né? A fase mesmo. Exatamente. É pequena. Conforme aumenta a expectativa de vida, a gente precisa de uma menopausa saudável, porque esse período vai durar bastante, né? As pessoas falam assim, não, quando chega a menopausa a vida acabou. Meu Deus, tá? Tipo assim, ainda não chegou nem na metade. A pessoa já acha que acabou. Tem muita coisa para ser feita. Então, e o ozônio é uma coisa natural, né? Eu não sou a favor muito de medicação, gosto das coisas mais naturais. Então, um negócio super natural que não vai aumentar risco de câncer, não sei, nada disso. Não tem esse tipo... Qual é o efeito colateral, André? Tipo assim, o que eu posso esperar de ruim? O ozônio não pode ser respirado pela via se um paciente acidentalmente respirar o ozônio, ele vai engasgar, ele vai tossir, ele vai lacrimejar, é como se ele tivesse respirado uma fumaça. Então, e isso é uma coisa que a gente não quer que aconteça, tá? Se eu aplicar uma dose excessiva de ozônio numa pessoa, então, cada um de nós tem um sistema antioxidante. Ozônio é um agente oxidante. Então, se eu causar um estímulo oxidante maior do que a pessoa consegue tolerar, por isso, cada via do ozônio tem um teto, tem uma determinada concentração que a gente pode atingir, tem uma dose. A gente precisa estudar a ozonioterapia e entender os limites. Eu preciso ajustar os limites do ozônio para aquela pessoa. Porque se eu passar desse limite, eu vou causar aquilo que a gente chama de estresse oxidativo naquela pessoa. E aí eu vou causar cansaço, eu vou causar sonolência, eu posso causar uma queda do sistema imunológico, aquela pessoa pode ficar doente, manifestar herpes, manifestar resfriado, gripes, alguma coisa. O ozônio, se fosse bem utilizado, poderia evitar essas coisas. Cansaço, sonolência, o ozônio seria um estímulo. Se eu passo do ponto, aquela pessoa não se sente bem. Então, esses são alguns efeitos que podem acontecer.
A maior parte dos efeitos colaterais do ozônio decorrem de má prática. Por exemplo, ozônio é um gás. Se eu quiser injetar esse gás direto dentro da veia de um paciente, tem gente que faz isso, eu não concordo. Então, eu estou causando embolia nessa pessoa. E essa pessoa pode sofrer as consequências disso, pode passar mal. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa entender os limites para a gente respeitar cada indivíduo, cada aplicação, para que ela seja feita de maneira segura. Isso é possível, tá? Mas a gente precisa de formação, e é nisso que a gente bate o tempo todo, que as pessoas aprendam seriamente. E o seu curso é muito bom para isso. Se tiver algum médico aqui assistindo, né, ou alguém na área da saúde, porque não precisa ser só médico não, né? Dá curso também para dentista, essas coisas ou não? Sim, profissionais da área da saúde. Sim. Porque hoje em dia, todas essas carreiras da área da saúde estão buscando formação. Então, o conselho libera, né, delas. Estimula, sabe assim, cobra delas que elas tenham formação para que elas possam atuar na área. Então, hoje, eu tenho um curso online com mais de 120 horas que a pessoa precisa estudar para depois fazer sua prova final e ter um certificado. Então, é isso que a gente precisa, que as pessoas se dediquem, estudem, tenham formação, para que então elas possam exercer essa técnica de uma maneira segura, para que as pessoas possam se beneficiar dos efeitos que a gente está falando da ozonoterapia. Entendi. É fantástico mesmo. Nossa, é um mundo de possibilidades, né? Sim. A Adriana Conte pergunta alguma coisa aqui que a gente tinha comentado a respeito sobre o ozônio para vasos e varizes nas pernas. Por favor. Essa é a Adriana Conte, 4.9. Adriana, o ozônio pode ser utilizado se a ozonoterapia melhora microcirculação, a gente melhora a circulação dessa pessoa como um todo. Então, com o tempo, as varizes vão ter efeito ruim de circulação, aquela sensação de perna pesada, inchaço, que a pessoa precisa ficar com as pernas para cima no final do dia. Se eu melhoro a microcirculação, esses efeitos ficam atenuados, as pernas ficam mais leves. Então, existe um grande desafio, melhorar a circulação dessas pessoas. Imagina que você coloque seus pés na água e borbulhe ozônio naquela água. Quando você sai da água, a sensação é de pernas leves. O ozônio melhora a circulação, mesmo através da aplicação na água. Então, essas são possibilidades que vêm sendo estudadas, que vêm sendo pesquisadas, porque a incidência desses problemas circulatórios é muito alta. Muitas pessoas morrem por conta de problemas circulatórios, primeira causa de morte. Então, a gente precisa de ferramentas para melhorar a vida dessas pessoas. O ozônio pode se tornar uma delas. Mas a aplicação de ozônio na variz não. Tem gente que aplica dentro das varizes, seria uma aplicação venosa. É uma coisa descrita. Existe isso na literatura. Mas existem pessoas cai direto, né? Existem pessoas que aplicam perto dos vasos, e a gente chama isso de perivascular. Então, é possível aplicar perto e já funciona. É possível aplicar através dessas aplicações sistêmicas e funciona. Oxigênio, para a gente, ele se difunde com uma facilidade muito... A gente aproveita o oxigênio de uma maneira muito eficiente. Então, isso é um grande desafio. Utilizar vias que sejam seguras para atingir aquela finalidade que você deseja. No caso das varizes, dos microvasos, a gente ainda vai desenvolver produtos cosméticos à base do óleo ozonizado que possam ser aplicados nesses pequenos vasos. A gente ainda vai chegar lá. Em breve a gente vai ter esses produtos. E então, essas são possibilidades que ainda a gente vai escutar muito. Nós estamos só começando. Tem muita coisa para fazer. É um mundo de possibilidades mesmo. Sim. Mas foi ótimo, André. Adorei. Acho que eu já te botei na parede aqui pra caramba. Sim. A Lucy pergunta se o ozônio trata adenomiose. Tá?
coisas que são fabulosas do ozônio na ginecologia. Utilização em infertilidade. Muitas mulheres têm problemas de fertilidade por obstrução das trompas. Doenças inflamatórias nas trompas. Então, o ginecologista pode aplicar o ozônio dentro do útero. Tem estudos mostrando isso. A aplicação intrauterina do gás, e o gás percorre as trompas, trazendo desinflamação. E aquela trompa se desobstrui, ela fica pérvia. Então você tem melhora da fertilidade pela utilização do ozônio dentro do útero. Esses são casos que normalmente trazem muita dificuldade para o ginecologista. São mulheres que tentam engravidar, não conseguem, uma frustração muito grande. E esse é um recurso muito interessante. Na adenomiose também. Então, é possível, segundo os trabalhos, a aplicação do ozônio dentro da cavidade uterina. E então, aqueles miomas podem apresentar redução, diminuição do volume do útero, diminuição do tamanho dos miomas, pelas aplicações sistêmicas do ozônio, seja dentro da vagina, seja dentro do útero. Sem contar que a adenomiose e a endometriose são doenças inflamatórias, né? Então, quando você melhora a inflamação através do ozônio, você acaba tendo esse ganho com esse tipo de doença. Indicadores de inflamação, né, PCR, todos aqueles indicadores laboratoriais, ferritina, homocisteína, a gente vê recuperação, até o próprio colesterol. A gente pode ter ozônio funcionando como um regulador de metabolismo. Os níveis desses parâmetros inflamatórios pode apresentar redução durante o tratamento com a ozonioterapia. Isso é muito interessante. Tá certo. É fantástico mesmo. Tava precisando você vir aqui fazer essa live, gente. É muito legal a ação da ginecologia com o ozônio. Parece que foi feito para mulher esse negócio. É. A Roseli Rosa faz uma pergunta interessante aqui. Ela fala que ela teve câncer de mama e se ela pode receber as aplicações com o ozônio. Uma área que a gente não comentou ainda é da utilização do ozônio na oncologia, os pacientes com tumores, com câncer. Então, as pesquisas mostram isso, é muito interessante. Quando os pacientes oncológicos recebem as aplicações com ozônio, eles toleram melhor os tratamentos, seja de químio, rádio. Os tratamentos que eles vão ter que passar acontecem de uma maneira menos traumática, menos dor, menos cansaço, menos indisposição, menos náusea. Esses pacientes conseguem se alimentar melhor. Aqueles pacientes que tinham queda dos níveis laboratoriais começam a apresentar uma estabilização. Não caem as plaquetas, não caem tanto os leucócitos, e assim as sessões previstas do tratamento podem ser mantidas. É muito ruim quando o paciente oncológico precisa ter o tratamento suspenso porque ele está anêmico, está plaquetopênico, está leucopênico. Então, se o paciente faz um tratamento adjuvante que pode propiciar melhora da qualidade de vida, menos dor, melhora dos níveis de laboratório, ele passa pelo tratamento dele com mais tranquilidade. Pelo que a Roseli fala, ela já passou por isso. Então, se ela já passou pelo tratamento do CA de mama, e a gente comemora que tenha tido sucesso, então, sim, não existe contraindicação por conta de um pós-tratamento oncológico. Poderia receber aplicações de ozonioterapia? Sim, Roseli. Sistêmicas, geralmente, eu não gosto. Muitos pacientes, quando você fala de colocar o ozônio ali na região do tumor, não quer. 8 e 80. Tem pacientes que fazem questão, falam, dá? Então coloca, justo lá. Outros pacientes não toleram isso, falam, não. Se puder, faz em outro. E o ozônio permite isso. Dá para você usar em outras vias. Outras vias. Tem uma série de vias possíveis, e então pode aplicar
perto do tumor, dentro do tumor, longe do tumor, todas as possibilidades são descritas e com resultados interessantes nelas todas. Então, Porque esse tipo de mulher é uma que provavelmente deve ter contraindicação de uso de hormônio, né, para tratamento da menopausa, então se torna mais ainda, assim, uma boa saída, né, uma boa linha de tratamento, de ajuda nesses sintomas do climatério e da menopausa, já que você não vai poder fazer uso da terapia hormonal. são possibilidades, assim, a gente tem uma série delas e é muito bonito a gente poder raciocinar com isso e encaixar dentro das vias possíveis de utilização do ozônio para aquele caso, para aquela pessoa, para aquela situação específica. Então, o ozônio faz a gente pensar. Isso é muito bonito. Não tem receita de bolo, não tem protocolo. As pessoas querem sempre um jeito de fazer que sirva para todo mundo. Não tem. Então, essas são grandes Isso é vantagens. muito importante, porque às vezes a pessoa quer tratar a menopausa com um remédio que vende na farmácia, que é a mesma dose para todo mundo e acha que isso vai resolver, né? Só que hoje em dia a gente sabe que os tratamentos são individuais, porque nós somos pessoas individuais, cada um tem a sua menopausa, cada um tem a sua característica. Então, se aquele tratamento já não é individualizado, já vai com o pé atrás. Né? E o ozônio é totalmente individualizado de quanto e quanto tempo você vai fazer, qual dose você vai fazer, né? Qual a concentração que você vai usar, qual via. Isso depende da história dele. Hã? É possível usar todo dia. Entendi, travou. O que é? Em termos de frequência, isso é muito interessante do ozônio. É possível até utilização diária. Diária. Se a pessoa tem uma infecção, por exemplo, eu talvez precise fazer aplicações diárias, até que ela melhore. Tem outras coisas que a gente faz aplicação semanal ou quinzenal. Muitos pacientes fazem manutenção com aplicações uma vez por mês. Então, tem uma série de possibilidades. É uma ferramenta para ser utilizada das mais diversas formas. Isso é muito bonito. Então, fica o convite. Para quem não conhece ainda, venha para esse mundo. Você vê a gente falando de maneira apaixonada, né? Não tem como. Foi ótimo. Foi ótimo conversar com você, André. Adorei. Adorei. Aí eu trouxe essa possibilidade aqui para as minhas seguidoras entenderem um pouquinho, né? E que sempre me perguntam, não sei o quê, e aí como tem essa situação do conselho, às vezes acabo não respondendo, mas essa regulamentação vem, né? Porque já veio para tudo quanto é profissão, falta só nossa. Isso aí tá para vir. Nesse caso, os médicos vão ser os últimos da fila, não tem jeito, não tem problema. É muito importante que as outras carreiras sigam e que eu falo sempre isso, assim, o ozônio protege o planeta Terra. Se não fosse essa camada de ozônio que tem em torno da Terra, a vida não seria possível aqui. O ozônio é para todo mundo. Não tive jeito, não tem outro jeito. Então, é assim. Precisa estar ao alcance de todo mundo. É um direito dos pacientes poderem recorrer a isso, poderem receber esse tratamento, porque é uma coisa natural, com muito poucas contraindicações, com muito poucas restrições. Então, podia estar disponível. Isso é muito importante. Ozônio é uma das práticas integrativas complementares em saúde do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde prevê que no SUS isso pode ser usado. Então, pode isso, gente. O conselho não olhar um negócio desse. Não me faz pergunta difícil. Mas é isso. De acordo com o Ministério da Saúde, ozonioterapia é uma das PICs, práticas integrativas complementares em saúde. Então, essa é uma das coisas que a gente ainda vai ouvir falar muito. Não tem jeito. Obrigada, então, tá? Pelo seu tempo, pra gente ter batido essa conversa aí ótima, que abriu a cabeça aí de um monte de gente. Estamos chegando em 1 hora. Todo mundo pesquisando sobre ozônio. Passou voando, estamos chegando em 1 hora. Passou voando, já. É surreal. Tá me ouvindo? Oi. Voltou. Cortou aqui, me perdoe. Não, imagina.
Passa voando, a gente, meu Deus, fico muito feliz. Eu queria falar sobre menopausa, a gente acabou falando por outros caminhos, né? Isso é maravilhoso, que bom. Ótimo. Fica a oferta através do @curso de ozonoterapia, dúvidas que não tenham sido respondidas aqui, que as pessoas possam encaminhar diretamente para a gente essas perguntas e elas vão ser respondidas. Então, a gente tem muito ainda para descobrir, para estudar, para saber. É um trabalho de formiguinha, né? Tem que levar. Vamos que vamos, a gente vai conseguir. A causa é nobre, né? Então vale a pena a gente continuar aí nessa luta. Maravilha. Te Então agradeço tá bom. muito. Então um abraço para você. A gente se vê nos próximos cursos, que eu tô sempre me atualizando. Bom, Beijo, tem gente. agora. Tchau, tchau, tchau. Beijo, tudo de bom. Fique com Deus. Até a próxima. Tudo de bom. Até. Tchau, tchau.